aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de música? O objetivo da aula de hoje é a gente aprender a construir um instrumento musical e descobrir os sons que ele pode produzir. Sugerimos o pau de chuva, que é um instrumento bem fácil de se fazer, e o sino do vento, que eu acredito que é ainda mais fácil. Tudo bem? Com a mão na massa. Você também pode criar instrumentos que produzam os sons da natureza. Vamos tentar? Vamos confeccionar um pau de chuva. O pau de chuva é um instrumento musical indígena que produz um som gostoso e relaxante. Dá para improvisar um pau de chuva com materiais reciclados e de forma bem simples. Materiais: 3 tubos de papel toalha, arame fino, pregos menores que o diâmetro do tubo, papel cartão, tiras de jornal, cola branca, fita crepe, um punhado de grãos de arroz cru, tinta colorida, guache, aquarela ou similar. Tudo bem? Bom, também dá para fazer com um tubo desses de encanamento branco PVC. Fica bastante legal também. Lembrando que se você for usar os pregos, é importante pedir ajuda para um adulto, tudo bem? Não vai tentar mexer com prego sozinho que pode se machucar. Eu falo por experiência própria. Bom, primeiro passo: ligue os rolos com fita crepe. Eles precisam ter o mesmo diâmetro. Tampe um dos lados com fita crepe. Então, além da gente ligar os rolos entre si com fita crepe, um dos lados a gente vai tampar também. Tudo bem? Segundo passo: corte várias tirinhas de jornal, faça uma mistura de água e cola, meia, meia, meia. Então quer dizer, se você for usar um copinho, você não vai precisar de muita cola, então metade a metade. A quantidade que você for usar de cola, você vai precisar de água também. Com essa mistura e a ajuda de um pincel, vá grudando as tirinhas de jornal ao longo do tubo. Isso vai ajudar a dar mais resistência e também vai ficar mais fácil para pintar depois. Espalhe a cola tanto por cima quanto por baixo delas. Deixe secar. Cuidado para não fazer uma bagunça nesse momento, tudo bem? Lembrando que, essa mistura é bem legal se você fizer, mas dá para pular essa etapa também, tá bom? Terceiro passo: torça o arame com a ajuda de um alicate para formar círculos. Vocês conseguem ver aqui os círculos de arame? Muito bem. Introduza os círculos de arame no tubo. Você pode substituir os círculos de arame por pregos. Bom, a ideia é que os grãos de arroz vão se bater naqueles círculos de arame dentro do tubo ou então pelos pregos, tudo bem? Lembrando, você vai precisar da ajuda de algum adulto para poder estar fazendo essa etapa, tudo bem? É bastante simples, né? Olha, se você for usar o arame, você vai fazer esses rolinhos aqui e colocar lá dentro. Claro, não muito juntinho um do outro, né? Você vai distribuir por todo o tubo. Então, quando você virar o pau de chuva, os grãos de arroz vão batendo nesses círculos, fazendo o som da chuva. Agora, se você preferir usar os pregos, aí você faz essa bagunça de prego aí, que isso também vai fazer o barulho da chuva, tá bom? Eu acho mais fácil com prego, mas precisa da ajuda de um adulto, tá bom? Não quero que você tente fazer sozinho. Bom, você pode substituir os círculos de arame por pregos. Neste caso, perfure o tubo de papelão com os pregos sem transpassar, né? Trespassar, ele está escrito ali. Transpassar o outro lado do papelão. Então quer dizer que os pregos precisam ser menor do que o tubo. Imagine em metade, mais ou menos, para que eles se encontrem ali no meio, tá bom? Não pode ser maior
que o tubo. Senão depois, a hora que você for pegar, você vai machucar a sua mão também. Então, por isso é muito importante. Nesse caso, veja a foto abaixo, tudo bem? Quarto passo: jogue o punhado de arroz dentro do tubo e tampe o lado que está aberto com fita crepe. Bom, antes de tampar o lado que está aberto, um dos lados vai estar fechado, né? E antes de tampar o lado que está aberto, você precisa testar. Por quê? Se você pôr pouco arroz, eu até aconselho que você coloque um pouco, né? E teste. Você pode tampar com a mão e virar. Você vai ver o som que vai ficar. Ah, ficou muito pouco, eu acho que precisa de mais. Você coloca mais um pouquinho e testa. Agora, então você só tampa quando você vê que ficou um som legal. Porque se você colocar muito arroz, também vai ficar um som feio, porque o arroz vai se juntar tudo lá dentro e não vai fazer o som que você quer. Então, tem uma quantidade, não é uma quantidade exata, né? Mas não pode ser pouquinho, porque o som vai ficar muito curto. E não pode ser muito, porque senão não vai dar o efeito que a gente quer, que é o som da chuva, né? Precisa os grãos de arroz irem batendo pelos pregos ali, pelo arame, para fazer o som de chuva. Então, se todos for muito arroz, vai tudo bater ao mesmo tempo e não vai fazer som de chuva. Tudo bem? Quinto passo: pincele o tubo de branco, faça desenhos inspirados nos padrões indígenas e pinte-os com cores bem vivas. Bom, essa é a minha parte favorita, né? Tenho certeza que vocês são bem criativos e vão conseguir fazer um desenho bem bonito, tá bom? Então agora é só pintar, desenhar. Você pode escrever o seu nome. E se você preferir fazer o pau de chuva mesmo, tira uma foto e manda para eu ver, tudo bem? Bom, uma outra opção que a gente tem é. Bom, vamos concluir o pau de chuva antes de falar do sino de vento, tá bom? Levante e abaixe o tubo devagar, girando-o, né? Você pega o tubo aqui e vai girando para fazer o som de chuva. Está pronto o seu pau de chuva, tudo bem? Super dicas. Quanto mais longo o pau de chuva, mais interessante sua sonoridade. Portanto, emende vários rolos para o som ficar bem legal. Se você conseguir fazer com 4, 5 rolos, vai ficar mais bonito ainda. A quantidade de arroz também interfere muito no som produzido. Então, antes de fechar o segundo lado com a fita crepe, teste a sonoridade do instrumento. Tudo bem? Foi o que a gente estava conversando. Se colocar pouco arroz, talvez não fique legal. Se colocar muito, também não vai ficar legal. Você tem que ir testando para ver a quantidade que você precisa pôr. Então, antes de tampar ali, faça esse teste. As tirinhas de jornal com a mistura de água e cola são importantes, pois deixam o instrumento mais resistente. Reforça principalmente as junções dos tubos com a fita crepe. Além disso, torna o instrumento mais fácil de pintar. Olha só que interessante, né, pessoal? Então é uma etapa que pode ser pulada, mas se você seguir essa etapa, eu tenho certeza que vai ficar mais legal o seu pau de chuva ainda. Tudo bem? Para saber mais, em muitos grupos indígenas, o pau de chuva era usado sobretudo pelas mulheres para marcar o ritmo de músicas tradicionais. No passado, alguns povos consideravam esse instrumento como peças sagradas. Olha só, pessoal. Então, o pau de chuva era um instrumento muito usado e importante para a cultura indígena. Tudo bem? Mas havia outros instrumentos criados pelo homem pré-colombiano. Um deles é a ocarina. Você já deve ter visto em jogos, não é verdade? Sempre aparece esse instrumento aqui ao lado. Feita de barro pelas tribos sul-americanas, era usada para emitir sinais durante as caçadas. Você sabia? Quando uma flecha é disparada do arco durante uma caçada, ela produz uma nota musical,
Talvez isso tenha inspirado os primeiros instrumentos de corda. Harpas e liras já eram tocadas há mais de 4.000 anos na Suméria e no Antigo Egito. Que dado interessante, não é mesmo, pessoal? Existem instrumentos que emitem sons sem que toquemos neles. Você já ouviu falar deles ou conhece algum? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, né, pessoal? A gente sempre fala que os instrumentos musicais, eles são uma forma da gente fazer música, mas também podemos fazer instrumentos que eles, entre aspas, né, se toquem sozinhos, sem precisar de um ser humano para estar tocando. Esses instrumentos produzem sons com o vento. Dois tipos são os mais conhecidos: a harpa eólica e os sinos de vento. Olha que bonita a harpa eólica. Esses instrumentos produzem sons com o vento. Dois tipos são os mais conhecidos: a harpa eólica, olha só como ela é. Lembra bem uma harpa mesmo, né? Várias cordas, tem esses orifícios acústicos e as cordas de nylon ou metal de diferentes diâmetros. Quanto mais grossa a corda, mais grave o som. Pô. E quanto mais fininha, mais agudo. Pá. Tudo bem? É isso que vai fazer a diferença dos sons. E o sino de vento que a gente vai tentar fazer. Quero que vocês tentem fazer também. Esse é um bem profissional, não é verdade? Bom, vamos lá. Harpa desculpem. Harpa eólica originou-se na Grécia Antiga e foi usada durante todo o Renascimento. Harpas eólicas são raros e belos instrumentos, concebidos para funcionar sem o toque das mãos humanas. Elas são tocadas pelo vento, transmitem o espírito da música espontânea e dos ritmos da natureza. Interessante, né, pessoal? Você também pode construir sinos de vento. Esses sinos são muito usados na China e no Japão. Quando tocados pela brisa, produzem um som relaxante. Com a mão na massa. Com certeza você já deve ter visto um sino de vento. Ele é parecido com um mobile. Procure montar um, usando conchas, chaves ou garrafas. Depois, pendure onde quiser. Você pode usar um cabide para sustentar o conjunto e fios de nylon para pendurar. Para utilizar o sino de vento, você pode escolher uma música já conhecida, cantá-la ou acompanhá-la só com esse instrumento. Se você for escolher uma música instrumental, sugerimos Also Sprech Zarathustra. Assim falou Zaratustra, de Richard Strauss. Bom, pessoal, é uma música bastante bonita. Eu vou deixar o link para vocês lá no Google Sala de Aula também. Eu tenho certeza que o sino de vento é o mais simples de se fazer. E se você escolher fazer o sino de vento, tira uma foto e manda para eu ver também. Vou adorar ver o seu sino de vento. Se puder gravar um vídeo, então, ou áudio, para a gente saber a sonoridade que ele vai ter. Você pode usar objetos de metais, dá super certo, não é mesmo? Garrafa de vidro, tudo bem? Conchas, aquilo que você encontrar na sua casa. Talheres, né? Peça permissão primeiro. Não vá pegar as chaves do carro aí do papai e da mamãe e depois, né? Como que a gente vai fazer? Então, escolham objetos que você talvez ninguém use mais para poder estar construindo o seu sino de vento. Então, pessoal, muito obrigado. Essa aula a gente aprendeu a fazer alguns instrumentos, não é mesmo? O pau de chuva, que é um pouco mais complexo, é bem simples, mas é mais complexo do que o sino de vento. Deixa um comentário para mim lá no Google Sala de Aula, qual desses dois instrumentos você mais gostou, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.